Boa tarde, hoje vamos iniciar nossas atividades com a disciplina de Educação Física e Língua Portuguesa. Irei enviar um vídeo explicando um pouquinho sobre as danças de matriz indígena e africana. Além do vídeo da explicação, que eu irei explicar um pouquinho sobre esses tipos de dança, vocês também vão realizar 3 atividades. Vocês devem enviar no meu WhatsApp as atividades. Agora vamos saber sobre as danças populares africanas. As danças africanas no Brasil começaram a ser contadas e dançadas pelos batuques, um termo comumente aplicado pelos portugueses aos ritmos e danças dos africanos, que, por extensão, designam certas danças afro-brasileiras, e era também denominação genérica para os cultos afro-religiosos. Com o passar do tempo, as manifestações culturais dos africanos se misturaram aos elementos da cultura indígena e de outros povos que colonizaram o país. Essa mistura acabou se tornando uma das particularidades da cultura que ficaria conhecida como brasileira. Desse modo, é esse o movimento que aconteceu e que justifica por que há danças de matriz africana no Brasil. As características das danças de matriz africana. Uma das características muito peculiar das danças africanas é a maneira como os grupos se organizam para dançar. Geralmente, eles formam círculos, fileira ou semicírculos, além de valorizar a participação de toda a comunidade. Os instrumentos de percussão são objetos marcantes das danças africanas. Muitos desses movimentos são realizados para celebrar algum acontecimento importante, como casamento, agradecimentos, rituais de passagem ou até para celebrar a morte, seguindo a cultura de cada povo. As danças afrodescendentes. No Brasil, a influência da cultura africana é enorme por conta da vinda forçada de milhares de africanos que vieram ao Brasil para serem escravizados. Dessa forma, foram criados diversos gêneros musicais e estilos de dança no país com grande influência africana. Alguns deles são: Congo é uma expressão cultural e religiosa que envolve o canto, dança, teatro e espiritualidades cristãs de matriz africana. Nesta festa se louva Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia, lembrando da proteção que esses santos deram aos escravos negros. Em algumas congadas se recorda a figura do Chico Rei e da luta entre cristãos e mouros. A congada é celebrada de norte a sul do Brasil. Não há um dia fixo, mas os meses de maio ou de outubro consagrados a Nossa Senhora costumam ser escolhidos para a festa. Em algumas partes do Brasil, a congada é celebrada em dezembro. Maracatu. O maracatu é uma manifestação do folclore brasileiro que envolve dança e música. Sua origem remonta à época do Brasil colonial e consiste em uma mistura das culturas africana, portuguesa e indígena. É, portanto, uma expressão genuinamente brasileira e foi criada no estado de Pernambuco, sendo presente, sobretudo, nas cidades de Olinda, Recife e Nazaré da Mata. Outra dança popular é o maculelê. O maculelê é uma dança folclórica de origem afro-brasileira e indígena. Surgiu provavelmente na Bahia com a capoeira. Essa manifestação se caracteriza por algumas pessoas empunhadas com bastões de madeira, cantam e dançam ao mesmo tempo que batem esses instrumentos, marcando o ritmo. Outros também tipos de dança que a gente conhecemos é a capoeira, que é mistura música, dança, luta e jogo, congada, que possui caráter religioso, como já falei antes, é o jongo, ritmo que teve bastante influência na criação do samba, o maracatu, muito presente na região do Nordeste, o samba de roda surgiu, como eu falei, na Bahia. Agora vamos saber um pouquinho sobre as danças indígenas, de matriz indígena. Aspecto cultural. A dança indígena tem o objetivo de realizar rituais que podem ser por várias razões, como fazer homenagem às pessoas mortas, agradecer pela colheita, pela pesca, além de outros motivos. Dessa maneira, entende-se que a dança indígena possui intenções diferentes de outras danças, porque é uma prática que abrange rituais e costumes. A singularidade da dança indígena. A dança é um ato artístico que envolve a expressão corporal, realizada por diversos movimentos. Essa ação pode ser acompanhada por música de diferentes ritmos.
Ao tratar da dança indígena, entende-se que ela possui uma singularidade comparada a outras danças brasileiras ou qualquer outro estilo. Os índios realizam esse ato com o objetivo de praticar um ritual. Os intuitos são os mais variados, como espantar os maus espíritos, expulsar doenças, agradecer a colheita, a caça, marcar a mudança da fase do jovem para a idade de adulto, dentre outros motivos. Essa imagem ela é de uma dança indígena que objetiva realizar rituais. A dança indígena é realizada tanto pelos homens quanto pelas mulheres e é comum que eles utilizem adereços para praticar os rituais. Os mais conhecidos são amuletos, símbolos, instrumentos musicais, além de outros itens. A depender do objetivo do ritual, as peças podem variar. As danças mais conhecidas, existem diversas danças praticadas pelos indígenas no Brasil. No entanto, algumas delas tornaram-se mais conhecidas. Duas delas são o toré e o quarupé. O quarupé, no Brasil, uma das danças mais conhecidas e praticadas pelos índios é o quarupé. Ele foi e é um ritual celebrado pelos indígenas do Alto do Xingu, com a finalidade de fazer homenagens às pessoas mortas. Essa prática é fundamentada a partir da imagem de um deus chamado de Maltizinho. Toré. Não apenas o quarupé, mas o toré também é visto como um dos rituais mais conhecidos. Essa dança está associada à união entre os índios da região nordeste do país e a cultura de diversos povos indígenas. Essa tabela aqui abaixo, ela mostra e representa nomes e locais em que habitam essas tribos de índio aqui no nosso Nordeste e também em outros lugares do Brasil. Danças folclóricas. O folclore brasileiro reúne várias danças que são de origem indígena. São elas cateretê, caipós, cururu e jagundá. E agora que vocês aprenderam um pouquinho sobre as danças de matriz indígena e africana, vocês irão responder essas três questões. A primeira questão pergunta qual tipo de dança mais se identifica. Qual tipo de dança que foi falada tanto da matriz indígena quanto da africana você mais se identificou? Você pode citar uma da origem indígena ou outra da origem africana. Você tem que justificar por que gostou dessa dança. A segunda questão pergunta qual a importância da dança indígena e africana para a nossa sociedade. Vocês podem falar a opinião de vocês em relação por que você acha importante a dança de origem indígena e africana para a nossa sociedade. Na terceira, você tem que listar os possíveis benefícios provocados pelas práticas das danças já citadas, né? Porque as danças fazem bem para o nosso corpo. Aí você tem que listar possíveis benefícios que essas danças, elas praticadas, trazem para a nossa saúde. Assim que vocês responderem as atividades, enviem no meu WhatsApp.